escapamento, gritaria, loucura, palavrão, entendeu? Tudo isso junto. É correria, é desespero, é trânsito, é buzina, é carro que não dá seta e joga no corredor de moto. Uma adrenalina baixa pra gente fazer o nosso corre direitinho. A cidade de São Paulo é uma coisa muito louca, né, cara? Você vê os grafites, você vê a maneira que ela muda, a maneira que ela se transforma. De uma rua para outra parece que você está em outro país, em outra cidade. Então, São Paulo é uma cidade de mistérios, né? Dependendo da região que você vai, você fica com medo. Aí eu acelero. A cidade vai ficando caótica e a moto vira uma solução de deslocamento e de trabalho. E aí surge a figura do motoboy. Eu não vejo São Paulo mais sem motoboy. Não tem como ter uma cidade pulsante como São Paulo sem os entregadores, sem o motoboy, sem o entregador de delivery, né? Se as motos parar, São Paulo para, eu acho que o Brasil inteiro para. Elas são os glóbulos vermelhos das cidades, né? Elas fazem a cidade fluir. A moto me ensinou a respeitar a vida. A moto, ela é um veículo que ela não aceita erro. A moto me ensina bastante, a minha profissão me ensina isso. Na cidade, o que é gostoso, pra mim que é gostoso demais, é ver todo mundo olhando. Eu tenho um capacete com umas tranças enormes, assim, então não tem como não chamar atenção. Minha mãe acha que eu sou louca. Quando eu comecei, eu tinha aquele sonho, né, de trabalhar com a moto, de colocar o baú e sair na rua e ser tipo um super-herói. Minha vida inteira é moto. Minha vida profissional é moto. Eu escolhi esse caminho. Sabe quando você vê um cachorro no carro, com a orelha batendo, assim, a bochecha balançando? É essa sensação gostosa que a gente sente na moto. É verdade, cara. É uma alegria que só entende quando você coloca o capacete e você tá na estrada ali e você olha pro GPS 1.200 km pra você chegar no destino. A moto pra mim é tudo. Com 11 anos eu andei na minha primeira moto, que foi com uma Falco 400 cilindrada. O rapaz colocou a primeira marcha, eu fiquei dando volta no quarteirão. Eu muda a marcha. Não, a moto é muito forte, vai de primeira. Fiquei 1 hora andando com ela no quarteirão. Não consegui nem colocar o pé no chão. Foi o primeiro contato que eu tive com a moto. Aí ali eu me apaixonei. Hoje, a boneca, o alter ego da Elaine, é uma mulher muito mais forte do que eu jamais imaginei que eu podia me tornar. O clube foi a minha rede de apoio, foi a minha estrutura. Quando eu passei por um divórcio, eu sou mãe solo, eu me viro em 200 para sustentar o meu filho, para trabalhar, para cuidar das minhas, atualmente, quase 4.000 integrantes dentro do Loucas MC. Somos o maior motoclube feminino do mundo. Comecei a andar de moto muito cedo, fazendo trilha com meu pai e os amigos dele, né? Eu sou natural de São Paulo, nascido e criado aqui, e a gente sempre andou pelos arredores da cidade, depois pro interior e tal. Minha vida com moto foi se desenvolvendo rápido. Em 1977, meu pai, o Calão, fez uma colaboração para a revista Duas Rodas. Ele já conhecia os donos lá, ele era um dentista apaixonado por moto. Ele lia muito a respeito, conhecia muito de motocicleta. Em 1982, a Duas Rodas resolveu fazer uma matéria sobre ele. Dr. Coach, meu dentista, podem chamá-lo de Carlão o Treieiro. E nessa reportagem eu participei com ele. Ali começou minha vida de jornalista especializado em motocicletas. Comecei no início dos anos 90, acho que 1990, em agosto, e trabalhei nas principais empresas daquela época, né, que tinha aqui em São Paulo, que tinha a fama de ter os motociclistas muito malucos, né? Então a gente andava, quando um encontrava o outro, acelerava e tinha toda aquela coisa. E eu fui trabalhar numa empresa em que havia aproximadamente 300 motoboys. A vontade que nós jovens tínhamos era poder unificar uma profissão, né, ter um ganha-pão, com um meio de diversão que nós amávamos, que era a motocicleta. Eu já tenho uns 9 para 10 anos em cima da moto. E São Paulo é a terra do dinheiro, vamos falar assim.
tem bastante oportunidade para você pegar o seu serviço, você conquistar um cliente seu grande aqui e você fazer serviço só para ele. Eu comecei entregando lanche, né? Entregava marmita. Aí eu tive a oportunidade de entrar no aeroporto de Campinas, do Viracopos. E ali o documento tem que ser original. Então não pode ser escaneado, não pode ser enviado, nada. Porque é assinatura, liberação de cargas. Aí você pega o documento e você vai para São Paulo. Aí o primeiro estado que eu fui foi pro Rio de Janeiro. Aí eu comecei a me apaixonar por isso. Aí eu peguei, um tempo fui trocando de moto, hoje eu tô com uma 500, né? E aí a gente corta o Brasil todo, né? Sai daqui, vai pro Espírito Santo, Fortaleza, Paraná, Rio Grande do Sul e vai embora. Na semana passada eu peguei um serviço aqui em Barueri para descer pro interior mesmo. Aí os pessoal, Murilo, não vou abrir seguro, acelera. Abriu aquela curiosidade, né? Deixa eu ver o valor, né? Que eu olhei o valor, meu Deus do céu, 150 mil, uma pecinha pequena. Aí eu peguei a moto, acelerei com força. Eu iniciei com uma intrudinha. Pensa numa intrudinha, ela é a maior falada em, sei lá, qualquer momento da minha vida eu gosto de falar dela, porque foi meu começo. E o meu começo, como todos os começos, acaba sendo meio conturbado. Era uma motinha que me dava muita dor de cabeça. Ela passava mais tempo na oficina do que na estrada. Mas foi uma moto muito gostosa. Era que me deu mais dor de cabeça, que me deu mais alegria. Eu comecei a fazer poesias de conscientização, porque era uma maneira que eu conseguia ter uma comunicação com os profissionais que mesmo não me conheciam. Eu chegava num lugar onde estava ali 5, 6 motoboys, eu começava a fazer a minha poesia e eu via que eu era muito bem recebido, né? Então eu, através da conscientização da poesia, que eu sempre tive assim uma queda por poesia, eu comecei a fazer a poesia, narrar o dia a dia que nós vivíamos ali, e à noite eu mostrava para eles, e eles adoravam. Eu faço até hoje para que esses jovens se preservem, né? Fazia muitos eventos cantando as músicas. Eu sou motoqueiro na rua desrespeitado. Meu trampo tem horário, eu tenho que andar embolado. Eu queria andar na mãe e trabalhar com segurança, enquanto a gente em cima até o grandão que enche a pança. E se eu sou um sangue ruim, ele saca a perder. Me leva seja esse cara e me deixa com o carneiro. É fácil a gente julgar o que a gente não conhece, tratar como algo errado, feio, sujo. Mas se a gente parar um pouquinho e começar a estudar, a pesquisar, entender um pouco mais algo que não faz parte da nossa realidade, a gente vai ter um olhar mais diferente para essas outras pessoas. É uma profissão muito discriminada porque nós notamos somente aqueles que arruaçam, aqueles que não respeitam os pedestres, aqueles que não respeitam o semáforo vermelho, né? Mas os profissionais, os pais de família que dependem e andam direito e passam do lado do seu carro, você não nota. Você não nota que tem gente séria ali. Seja motoboy, motogirl, motociclista, não importa, são pessoas por trás dessa vestimenta, desse uniforme, dessa moto, são vidas. Então, é necessário que a gente gaste um pouquinho mais de tempo na nossa vida para dar uma opinião de algo que você não vive, de algo que você não conhece. E às vezes essas pessoas que, eu nem gosto de moto, não precisa gostar, mas dá para se agregar de tantas formas. Poxa, respeita a pessoa que tá passando ali, que tá dando sinal, que tá dando seta, que tá buzinando. É o cara que vai fazer a entrega para você. É a pessoa que tá voltando para casa para ver o filho, que é o meu caso. É a pessoa que está indo para o trabalho todo dia. A grande maioria das pessoas que andam de moto, profissionais ou não, nas grandes cidades, anda em ordem, anda em paz. E uma minoria faz bagunça, né? Provoca desavença e anda com a buzina gritando o dia inteiro. Essa minoria faz muito barulho. Tem muita gente como eu, vão falar de mim, assim, pai de família, que é uma família, que a gente sabe que a gente vai sair, não sabe se a gente vai voltar. A nossa adrenalina é a gente saber que no final do dia a gente tem alguém que tá te esperando ali, sabe? A nossa maior entrega é a gente chegar em casa e entregar a nossa vida pra nossa família. Entendeu? Eu tô na estrada ali, eu tô difícil, eu tô com a coluna doendo, eu tô com a lombar, eu tô com o cóccix doendo, que só Deus sabe com que a gente tá na estrada ali, mas ainda na volta, voltando 100 km, é mais fácil a gente voltar pra Goiás que chegar em casa.
Aí eu lembro da minha família, calma aí, meu filho tá me esperando pra gente comer aquela pizza. Aquele sushi que ele gosta. É isso que me dá força, é isso que me anima a prosseguir na viagem. Bem-vindo aí. Nunca sozinho, né? Traz sempre a família no pensamento, traz as tuas crenças no pensamento, traz o bem do próximo no pensamento, nunca sozinho. Sozinho fisicamente ali, mas de alma e pensamento sempre acompanhado. O clube me salvou em muitas situações. Quando eu estava apertada financeiramente, quando eu me divorciei, quando eu tive que reestruturar minha vida inteira, eu e meu filho, e um sonho, período que eu fiquei sem moto também. Imagina, para uma presidente de um motoclube, você tá sem o seu veículo no momento que você mais precisava. Passei por uma leve depressão, foi uma época bem difícil da minha vida, de ter que voltar para casa da minha mãe, de me reestruturar, mas eu nunca mais me senti sozinha. Moto une. Toda atividade de risco une. Motocicleta envolve risco. Mais do que você tá num carro, você tá numa moto, você tá muito mais exposto. Isso une a gente, né? Basta ver qualquer acidente, aquela aglomeração de gente ajudando. Moto une em todos os aspectos. Eu, pouco tempo atrás, socorri um casal na estrada que o pneu da moto estava furado e eu estava de moto. E eu levei eles até um posto, né? Ele foi sentado no tanque e eu levei o casal até o posto. Só que eu estava atrasado, eu larguei eles lá correndo, nem tirei o capacete, não sei o nome, não sei nada, e fui embora. Uma semana depois, exatamente uma semana depois, 7 dias, eu estava entrando em São Paulo, estourou a corrente da minha moto, na Bandeirantes, chegando na Marginal. E eu escutei atrás de mim: me dá a pedaleira, me dá a pedaleira. O motoboy encostou em mim, eu puxei a pedaleira do garupa, ele meteu o pé, ele falou assim: você sabe? Eu falei: sei. Eu já fui rebocado e reboquei 1000 vezes, né? Pá, onde você vai? Eu falei: Marginal Pinheiros. Ele entrou na Marginal Tietê, fez o cebolão comigo e me empurrou dentro do posto, aquele primeiro posto que tem ali. Ele me empurrou e falou: vai, beleza. Ele tava do mesmo jeito. Eu não sei o nome dele, ele não sabe o meu nome. Acho que esse é o resumo. É uma comunidade muito forte, muito fechada e ao mesmo tempo receptiva para qualquer tipo de moto, classe social, cor, credo. Ninguém vê ninguém dentro do capacete. Muito se fala do símbolo dos motoclubes usarem a caveira. A caveira representa o que somos, né? Essencialmente, na caveira nós não temos nada. Cor, credo, dinheiro, classe social, nada. Quando a gente vira a caveira, que é a nossa essência, por isso que tantos motoclubes fazem uso disso. Isso é uma coisa que me atrai demais. Essa união que a moto proporciona, o cara não sabe quem era eu não sei quem era o outro que eu ajudei. E essas ajudas vêm de onde você menos espera, né? Isso acontece o tempo inteiro. Isso acontece centenas de vezes durante o dia, todo santo dia, numa cidade como São Paulo. Eu acho que isso representa o que somos nós, somos motociclistas ou motoqueiros, tanto faz. Eu não gosto dessa coisa. Quanto mais a gente separa, pior fica. Motoqueiro, motociclista, somos uma tribo só, uma família só. Fui inconsequente, por isso hoje eu tenho propriedade para falar, né? Eu vivi aquela idade entre os 18 e 25 anos em que nós nos julgamos imortais, né? Que me perdoem as pessoas que estejam hoje nessa faixa etária, mas nós nos julgávamos imortais e as coisas ruins aconteciam e acontecem até hoje. Certa feita eu tô descendo a Rua da Consolação e passou um motociclista por mim com uma moto grande. Ele passou acelerando, tipo me chamando pro racha. E eu fui. Aí nós começamos a descer a Consolação e tal, e ele com a moto grande sumiu na minha frente, mas sumiu. E entrou pelo elevado, pela ligação leste-oeste. Eu estava vindo atrás, eu escutei uma explosão, mas uma explosão muito forte. E a partir deste momento, eu senti que tinha alguma coisa além para mim. Eu acredito que um anjo entrou ali naquele momento e falou: não, aqui não é mais para você. Porque se eu estivesse ali, eu teria morrido. Aí prestei um concurso público na Prefeitura de São Paulo e passei de primeiro. Aí fui trabalhar como socorrista. Aí trabalhei aproximadamente 15 anos, atendendo não só os meus antigos colegas de profissão, que eu já cheguei a pegar, né, os colegas acidentados, e depois ir visitá-los no hospital, depois ir visitá-los em casa e ver a plena recuperação. Hoje, depois de todos esses anos no SAMU, hoje eu supervisiono
as motolanças do SAMU, né? Eu faço a supervisão aí de aproximadamente 300 enfermeiros, 80 motocicletas que rodam diariamente em São Paulo e passando a minha experiência como motoboy para eles, para que eles trafeguem com segurança, para que eles, quando eles forem socorrer um motoboy, para que eles saibam dos anseios, né, das dificuldades daquele profissional e trate com carinho, com toda a atenção, que é o que é feito, né? Se tudo isso que eu fiz em todos esses anos eu consegui preservar uma vida, para mim já tá valendo, né? Porque uma vida é um mundo. Eu era pra ter morrido já 2 vezes já. Eu tava passando no meio de 2 carros e 2 carretas. E só deu inchação no fêmur só, graças a Deus. E da outra vez que eu me acidentei, que eu quebrei minha mão. Tem sequela até hoje ainda, sinto bastante dor. Mas graças a Deus minha mão movimenta normal. Só cai quem roda. E quando a gente cai, a gente tem que levantar. Isso serve pra vida, isso serve pra moto. Tá tudo bem você levantar de novo. Tá tudo bem, você não precisa ter medo de recomeçar. A moto me ensinou a recomeçar várias vezes, quantas vezes fossem necessárias. E a cada dificuldade, como na vida, a gente acaba pegando uma responsabilidade maior. No meu caso, também pegando uma moto maior. O capacete é uma terapia que a gente tem que tomar muito cuidado. Ele tanto te levanta quanto te derruba, porque você tá sozinho ali dentro. Então você tem que clarear os seus pensamentos, independente da sua crença. Pense no bem, pense em fazer o bem. Porque eu costumava dizer na minha época que o capacete era touca de louco. Por quê? Eu tava aqui de boa, conversando. Quando eu punho o capacete, alguém me fechava, eu já xingava, eu queria brigar. Eu falava, mas eu não sou assim. Será que é o capacete que faz isso comigo? Mas não é. É a cidade, é o dia a dia, né? E é a falta de discernimento, que você tem que respeitar o próximo, independente da situação. Não bateu, não te derrubou, vai com Deus. Vai com Deus, né? Pai, obrigado por mais um dia. Obrigado por esse dia maravilhoso que tu me deste. Me guia, me proteja, ilumine meus passos, ilumine minhas mãos, ilumine minha moto, Pai. A profissão motoboy é muito perigosa, mas é aquilo que eu falo para todo mundo. Tenha calma, tira o pé um pouquinho, pensa antes de fazer outra coisa. Na hora que você for acelerar o manete ali, for passar no corredor, tira a mão um pouco. Porque às vezes não vale a pena. Você acelera, o cara que ficou andando a 20, 30 por hora vai chegar 10 minutos depois que você. Isso aqui é minha família, minha esposa. Sou casado com ela há 13 anos, 14 juntos já. Meu filho de 11, Bernardo. Isso aqui é a minha razão todos os dias de eu sair de casa e voltar para casa de novo. Isso é uma razão de eu estar vivo até hoje. Porque um tempo atrás eu caí em um golpe. Eu fui comprar uma van. E na van, com o rapaz o intermediário, né, que foi o golpista, com o dono do carro. A gente foi no cartório, passou a documentação tudo, eu fiz a transferência. Nesse período o rapaz pegou o celular, eu já volto, só um minutinho. Foi embora, nunca mais eu vi. E eu perdi meu chão, porque todo o dinheiro que a gente investiu ali, a gente perdeu. E eu recomecei toda a minha vida de novo com a minha família, com o apoio deles, com muita oração com eles também. E a gente tá aí hoje, graças a Deus. Eu fiquei perdido porque eu não me via mais no CLT. Aí eu lembrei assim, encarar a moto. Eu comecei na moto e vou começar na moto de novo. Foi uma coisa muito de Deus, assim, cara. Porque eu tava aqui assim, cara, o que eu vou fazer? Aí aprovou a moto na terça-feira. Na quinta-feira o rapaz ligou pra mim, Murilo, tem uma vaga. Fiquei sabendo o que aconteceu com você, só tem uma vaga pra você trabalhar, quer fazer? Eu assim, vambora. Comecei junto com meu pai, ele ainda vivo, o Carlão. Ele era vice-presidente honorário da Confederação Brasileira de Motociclismo, um cargo onde ele foi colocado por aclamação.
em agradecimento aos quase 40 anos de serviços que ele fez como voluntário à entidade que controla o esporte no Brasil. Ele foi o pioneiro da prática do trial no Brasil. O trial é aquele esporte que você sobe os obstáculos sem pôr o pé no chão. Ele começou isso em 74. E ele foi homenageado em 2004 por ter sido o pioneiro. E muita gente no auditório não sabia. Aí eu tomei um susto. Eu falei, pô, o trial começou com meu pai, ele milita nesse mundo a vida inteira e as pessoas não sabem. Aí chamei ele de canto e falei, pai, nós temos que escrever um livro. Nós temos que contar a história da moto no Brasil. As pessoas não têm memória, estão esquecendo. Como é que sabem de você? As pessoas que conviveram com você a vida inteira não sabem disso. Aí surgiu a ideia do meu trabalho atual, que chama Moto Story, que é contar a história da motocicleta no Brasil. Esse livro a gente não fez junto, porque o pai faleceu 2 anos depois. Ele deixou alguns textos e foi uma comoção. Eu tomei um susto, porque eu fui inaugurar uma pista no Acre com o nome dele. Eu recebi cartas de condolência da Suíça, da Federação Internacional de Motociclismo. Eu sabia quem era o Carlão, mas eu não tinha ideia da dimensão dele. Então, quando o pai faleceu, eu comecei a ligar para todo mundo e falar assim, ó, eu comecei esse trabalho com ele, eu preciso seguir adiante. O que você tem guardado? No começo eu queria só documentos, eu precisava montar uma narrativa histórica. Quando chegou a primeira moto no Brasil? Como é que a gente formou o 6º maior mercado de motos do mundo? Mais importante de tudo, quem são as pessoas? O grande barato do meu trabalho é quem, não é o quê. Eu não estou atrás de motos raras, eu estou da história das pessoas e suas motocicletas. Quando eu era criança, eu lembro de ver motos passando e normalmente nós víamos com muita frequência motoclubes masculinos. Sempre era um homem em cima da moto, vento batendo no cabelo, normalmente cabeludos também, pelo menos na minha época de criança pré-adolescente. Era mais ou menos isso e chamava muito a minha atenção. Era gostoso de ver, parecia que eles estavam sendo tão felizes ali em cima. Então sempre foi algo que sempre me chamou a atenção. Eu lembro que quando eu era pré-adolescente tinham encontros no Ibirapuera de motoclubes. Não acontece mais com essa frequência, mas existiam bastante festivais. Minha mãe na época não deixava eu ir, eu era muito nova. E conforme eu fui crescendo, eu acabei conhecendo o motoclube. Na minha época era ficha e orelhão para ligar para o cliente. Para você chegar num determinado endereço, era o guia. Hoje, o pessoal de hoje em dia não sabe, né? Essa geração não conhece. Era uma outra capital, era uma outra cidade. Completamente diferente. A gente era uma megalópole, mas não esse gigante que é hoje. O trânsito também não era fração do que era. A indústria nacional a indústria nacional tem um arremedo nos anos 50 e 60, mas de verdade com a chegada dos japoneses, e aí começa a popularização da moto. Primeiro era uma solução de deslocamento. E depois, rapidamente, o brasileiro, especialmente o paulistano, os grandes centros entendem que ali tinha uma solução, né? As pessoas precisam procurar uma alternativa de trabalho. De repente, a moto surge como uma dessas alternativas. A entrega rápida, à medida em que a cidade cresce e fica caótica, a moto vai se tornando cada vez mais importante para isso. Foi interessante assistir esse processo, porque ganhar espaço na cidade foi um processo doloroso. É impossível você se proteger no trânsito, porque as pessoas não dirigem para você. Ela dirige para ela só. Então ela não quer saber quem tá do lado, quem tá atrás, na frente. O cinto de segurança do motoboy é o paralama do carro. Então, se as pessoas parassem de reclamar porque o motoboy buzina no corredor e entender por qual motivo que ele buzina, aí ia fazer todo sentido para eles. Porque a gente buzina não só para irritar, a gente buzina para alertar, ó, a gente tá passando. Tem gente que odeia só de ouvir a buzininha, né? Mas muitos desses que odeiam só de ouvir a buzininha, muitas vezes pedem algo que tem que ser trazido em casa por um motoboy. O motoboy hoje, na cidade de São Paulo, ele é um jovem, na maioria das vezes, cheio de esperança, né? Um futuro brilhante pela frente, por isso que nós lutamos pela conscientização. E hoje ser motoboy é aventura, é ter aquela coisa dele ter a moto, dele andar, dele trabalhar, dele ganhar o dinheiro dele, seja por aplicativo ou seja numa empresa onde ele é um CLT, né? Não importa a maneira, importa que ele esteja bem, que ele se respeite, que ele volte para casa, porque na maioria das vezes tem uma criança esperando 6 horas da tarde no portão.
o barulho daquela moto. Naquelas bags, além de ter o alimento, tem o sonho, tem a esperança, né? Tem aquela perspectiva de um futuro melhor, né? Um dia eu vou sair daqui, eu vou estudar, eu vou me formar, eu vou sair daqui. Então a bag, ela carrega sonhos, é a bag dos sonhos. Praticamente todas as famílias brasileiras têm pelo menos uma moto. Você pode não ter na sua casa, porque você não tem, teu pai, tua mãe, você não tem, teu primo tem, tua tia tem, teu tio tem. Outra coisa importante é o papel da mulher nesse cenário. Na verdade, o cenário de mulher pilotando, ele deu um boom muito grande nos últimos anos. Tem muita mulher sendo habilitada, começando a pilotar. Eu acho que facilitou muito a moto elétrica também para as mulheres terem primeiro contato, né, com essa liberdade aí das duas rodas. Tão gostoso ver as mulheres cada vez mais alcançando novos espaços e conquistando, se sentindo capazes, saindo de relacionamentos abusivos, conquistando um novo emprego. E tudo se fala tanto de minorias e é tão importante a representatividade de minorias em todos os lugares. Porque o que a gente chama de minoria não é a minoria, é a maioria da população. A gente tem mais mulheres do que homens. Quando eu conheci o motoclube de perto foi o Insanos MC e fui me apaixonando pelo propósito, pelo trabalho social, pelas viagens, pela família, porque dentro de um motoclube nós nos chamamos como irmãos. A gente se trata como irmãos. E a gente vive realmente essa família, que às vezes é muito mais próxima, muito mais acolhedora do que a nossa família de sangue. Bom, vou apresentar pra vocês. Esse aqui é o QG Insanos MC, onde eu trabalho e a mágica acontece. Vem cá. Nessa área que a gente vai entrar agora é o que brilha o olho de todo mundo, que é a parte dos bordados. Isso aqui fica trabalhando 24 horas por dia. Agora a gente tá na época da entrega dos Insanos. O nosso já aconteceu, por isso que o maquinário tá produzindo só o deles. Inhaúmas, Jandira, Jundiaí, Curvelo, Araquari, por aí vai. Eles estão em mais de 60 países e nós já estamos em mais de 20. Aqui é uma família, uma coisa maravilhosa isso aqui. Foi um trabalho de formiguinha quando eu assumi a presidência do Loucas MC. Foi um ano depois da fundação. Eu sou uma das fundadoras do Loucas MC e a única que ainda está presente dentro do clube. A gente tem uma responsabilidade social muito grande dentro do Loucas MC. Nós temos uma organização dentro do clube, nós já estamos presentes em todos os estados do Brasil. E todas as nossas divisões, que são grupos por região de mulheres, nós pedimos que todas elas façam mínimo de uma ação social por mês. Uma maneira de fazer uma troca com a sociedade, com a localidade onde elas vivem. E faz tão bem pra gente, é muito mais gostoso ser dado que se receber. A gente sai com um coração mais leve. Mas aí não tem que falar, a gente somos unidos, graças a Deus. Eu fico muito feliz sobre essa profissão, porque são uma das que se une para ajudar o próximo. Não só para ajudar outro motoboy. Vai ter um projeto sobre crianças. Ovo de Páscoa, vamos juntar, todo mundo se une.
para comprar um ovinho, um chocolate ali para levar para uma comunidade. Então o motoboy é muito unido para várias outras coisas também, não só para se ajudar, mas ajudar outras pessoas também. Eu acho que eu nasci para fazer isso, eu acho que eu tenho o dom, eu acho que isso tá na minha alma, no meu sangue, poder ajudar, né? Na hora a gente, muitas vezes, uma situação muito triste, muito forte, te choca, mas você tem que se manter firme. Depois, quando você chega em casa, quando você entra no seu carro, você desaba, porque você é um ser humano. Quando você faz um parto, é muito emocionante. Quando você traz uma pessoa de volta à vida, que ela está em parada cardiorrespiratória e você consegue ressuscitá-la e depois você fica sabendo que ela está bem, né? Teve uma vez uma criança, ela havia se engasgado, ela é uma criança especial, e nós fomos socorrê-la. E ela já estava completamente desacordada, em parada cardiorrespiratória. O enfermeiro que estava comigo realizou as manobras, ela voltou, deixamos no hospital e depois não sabemos mais o que aconteceu, porque a gente não segue, né, a história. Um belo dia eu estou na escola da minha filha, que tinha mais ou menos a mesma idade daquela criança, e eu vi o pai dela, porque eu lembrei do pai que ele foi sentado na frente comigo. Aí eu peguei e falei, o senhor lembra de mim? Ele falou, não estou lembrado. Aí eu contei a história. Ele pegou e falou, minha filha ali. Aí eu olhei, ela estudava na sala da minha filha. Aquilo foi uma coisa assim que... Eu falei assim, até pra minha filha, hoje nós vamos jantar numa churrascaria, porque eu ganhei meu dia. Então são essas pequenas coisas, né? São esse tipo de coisa que mexe muito com o emocional da gente. Que faz a gente seguir em frente, né? Saber que tem pessoas precisando, né? E hoje também os animaizinhos, né? Que eu cuido de muito cachorrinho abandonado. Me dá uma paz muito grande, né? Alimentar um animal, cuidar de uma ferida ou qualquer situação assim é muito gratificante, né? Ser muito inocente. Todos nós vamos virar lembrança um dia, mas se alguém lembrar de você, senão você vira nada, né? Você desaparece, seu rastro some. Trabalhar com cultura no país é um negócio complicado. Num país como o Brasil é difícil. Trabalhar com história, mais ainda. Você mostrar para o brasileiro que a história dele tem valor é um desafio gigante. A gente acha que o gringo é bom, não o que a gente faz é bom. Mas eu estou vivendo na prática lá. Todo final de semana eu recebo entre 100, 200, 250 motos que vêm passar pelo museu. Nem todo mundo entra para visitar. E o cara que entra não tem a ver com a moto que ele está usando. Não tem a ver com o poder aquisitivo que ele tem. O ingresso lá é popular, mas a gente cobra o ingresso. E as pessoas não escolhem porque elas têm ou não o dinheiro no bolso. Laércio, direto de São Paulo para Socorro, para carimbar mais um monumento Rota Biker. Que legal. Você já fez vários aqui? Já fiz vários. Raça da Serpente. Bom, o desafio ficou grande, né? São 29 agora. Tá ligado, né? Vamos lá, vamos carimbar. Vamos lá. Vamos carimbar. Bom, tudo aqui no Centro Cultural Movimento conta a história da motocicleta no Brasil. São itens que me foram doados, emprestados ou que eu adquiri ao longo do tempo e que ajuda a contar a nossa história. Ele empurra do lado esquerdo, você monta, e esse aqui ele tem um valor na história. Então aí que se abre de pilotos importantes. Se a gente fala de bicicleta também, né? Mundial. E ele acabou. Aqui a gente tem uma ilha que conta um pouco da história do rally brasileiro. Aqui uma história importante de mulher. Moara Sacilotti foi a primeira mulher no rally brasileiro a vencer uma categoria geral do Rally dos Sertões na frente dos homens, a Over 45, em 2022. Essa é a moto e o kit da Moara em 2022. Aqui também é um pedacinho muito especial. Alexandre Barros, que eu mostrei para vocês na entrada, começou a competir aos 7 anos. Esse é o macacão original dele. Foi com uma mobilete em 1978, tá aqui as fotos da mobilete e o macacão. E essa aqui é de 81, a última dele foi doação da Caloi para mim. Dr. Coachman, mas podem chamar de Carlão Treieiro.
Meu pai e eu na cadeira dele, no consultório, que ele era dentista. Sou Joe. Você nunca vai ver um motoboy falando que ele quer sair da profissão, é difícil. Eu tenho amigos aí que já estão com 50 anos, né, da minha época. Alguns são médicos, outros advogados, outros se tornaram policiais, mas ainda tem muitos que são motoboys, né? E eles se orgulham disso até hoje. Então aí, se falar mal, você arruma briga. Virou extensão daquilo que eu sou. A moto não vai sair de mim jamais. Não sai mais. Tá grudado. É igualzinho uma tatuagem. Quando você tatua, você pode até tentar apagar, mas ela vai ficar aquela marquinha de fundo. De moto eu fiz praticamente tudo que eu queria na vida. Andei nos 4 cantos do mundo. Eu não consigo me ver sem, né? Não dá para não usar a moto no dia a dia, não dá para não ter a moto como lazer ou viajar de moto. É impossível para mim viver sem motocicleta. Conquista, liberdade, eu acho que tudo que eu conquistei foi depois que eu comecei a pilotar. Tudo. O que eu superei para conquistar as coisas, o que eu tinha medo, que eu era inibida e que a moto me propiciou, as situações, os lugares, as pessoas, a troca, esse crescimento. Foi a moto. Ela me deu a liberdade de alcançar o que eu não imaginava que eu era capaz de alcançar sozinha. Não com 2 pernas, mas eu alcanço com 2 rodas. Liberdade é você acordar, é você enxergar, é você andar, é você poder fazer aquilo que você quer. Agora, se nós formos um pouquinho mais além, é você não estar no escritório atrás de uma mesa, entendeu? Eu não suporto isso. É você estar na rua, é você estar livre, é você estar conhecendo pessoas, né? O que é liberdade pra mim? Em cima da moto, na estrada. Não tem outra palavra. A estrada é mágica, o motoboy a profissão é mágica. Eu acho que não tem outra profissão você ter uma liberdade tão grande como que a moto te dá. Até pode ter, mas pra mim eu acho que não tem, não. Eu tô prestes a completar 60 anos. O apelido Carlãozinho é bastante particular, né? E eu ganhei aos 9 anos de idade quando comecei a andar de moto com meu pai, o Carlão Coachman. Por isso o apelido Carlãozinho. Na verdade, o apelido foi dado por um amigo dele, que era o Carlinhos. Quando me chamaram de Carlinhos a primeira vez, o Carlinhos reclamou, falou, não, ele é o Carlãozinho. Meu nome é Elaine Ferreira. Eu sou conhecida como Boneca no motoclube, é o meu apelido. Eu nasci em São Paulo e tenho 34 anos. A Boneca fez a Elaine uma mulher muito forte e corajosa. Eu sou Marcelo Veronese, eu tenho atualmente 53 anos, sou paulistano do bairro do Brás, atualmente moro na Serra da Cantareira. Foi um refúgio no mato que eu achei para sair dessa loucura, né? Dessa veia pulsante da cidade. E fui motoboy por 10 anos na cidade de São Paulo, no início da profissão. Eu sou Murilo de Araújo, tenho 34 anos, sou casado há 13 anos, tenho um filho que acabou de completar 11 anos. E esse é o Murilo, tio Chico das viagens. Eu rodo por aí, pra lá e pra cá. De manhã, no sol, na chuva, eu saio pra trampar. Eu não nasci em berço de ouro, se liga bacana. Eu atuo na profissão que tritura a carne humana. Motoboy de responsa correria o dia inteiro. Eu não arrisco a minha vida pra chegar primeiro. Pra ganhar o pão, eu conto com a sorte. Sou um sobrevivente da cadeira elétrica que desliza pelo corredor da morte. Ei, Joe, preste atenção. Você que discrimina e pensa que eu sou ladrão, eu rezo todo dia pedindo proteção. Capote violento, homem, máquina no chão. É cena normal ver um mano em coma na UTI de um hospital, mas eu não quero ver essa cena nunca mais. Vocês, Marcelo Veronese, nessa luta pela paz. Eu tô com Deus, sou herói. Sem carteira assinada, profissão motoboy.
Tudo de ruim sumiu da minha lista. Chamo no grau, detono na pista, eu também sou artista. Versão brasileira do motoboy paulista. Eu levo a sua pizza, entrego sua mensagem, percorro em 1 segundo os 4 cantos da cidade. Observe com atenção que vocês vão perceber. Eu sou cenário da cidade que não para de crescer. Deus olhe por ti, proteja tua família, te dê um livramento a cada esquina, todo dia. Acima de nós, a vossa vontade. Nos livre dos perigos imprevistos da cidade. Proteção para mim e para você também. Livrai-nos de todo mal. Amém.